Bom, pessoal, a gente viu na aula anterior, a gente viu as derivadas um e 2, a gente viu as derivadas um e 2 e viu também alguns probleminhas, certo? A gente vai ver nessa aula as derivadas 3 e 4 e alguns probleminhas. 3 e 4, na verdade, são generalizações de um e 2. Vamos lá. Derivada um, que a gente viu na aula anterior. Derivada da função exponencial. Exponencial, esse Ezinho aqui é o algarismo neperiano. Função exponencial com base E. O expoente eu chamei de triângulo, né? Derivada da função exponencial em relação ao expoente, ou seja, triângulo, é igual à própria função exponencial. Repetindo, derivada da função exponencial em relação ao expoente de triângulo é igual à própria função exponencial. Você pode imaginar esse triângulo aqui, que aparece nas quatro fórmulas, você pode imaginar o triângulo como sendo a variável independente, o x, certo? Ou qualquer função da variável independente, qualquer função de x. X ao cubo mais 5x, 2 elevado a x mais seno de x, cosseno de x. Então, o triângulo ele pode ser a variável independente, ou qualquer função da variável independente, qualquer função de x. Pode ser um polinômio, certo? Pronto, então vamos lá. A equação 2, a fórmula 2. Derivada do logaritmo neperiano de triângulo. Esse triângulo aqui é o logaritmando, né? Logaritmando é o quê? Logaritmando é o argumento do logaritmo, né? Derivada do logaritmo neperiano em relação ao logaritmando, de triângulo, é igual ao inverso do logaritmando. Repetindo, derivada do logaritmo neperiano em relação ao logaritmando, ou seja, o triângulo, que é o argumento do logaritmo, essa derivada é igual ao inverso do logaritmando, do argumento do logaritmo, né? 1 sobre triângulo, certo? Lembrando também que logaritmo neperiano de um número é simplesmente o logaritmo daquele número na base E, onde E é o algarismo neperiano, né? Então, quando eu escrevo ln de triângulo, eu quero dizer, na verdade, logaritmo de triângulo na base E. Então, é uma forma compacta de escrever logaritmo na base E, né? Então, fica subentendido quando você vê ln, logaritmo neperiano, né, que a base é E, está subentendido, né? Está escondido aqui, né? As equações 3 e 4, que a gente vai ver nessa aula agora. A equação 3, na verdade, ela é uma generalização da equação 1. Enquanto a equação 1, a base da minha potência é o algarismo neperiano, na derivada 3, a base é qualquer constante. Então, esse azinho que está aparecendo aqui na equação 3 pode ser qualquer constante. 2, 5, raiz de 3, certo? Π. Então, a base é uma constante qualquer. Pode ser, inclusive, o E. Pode ser até o algarismo neperiano, certo? Então, o que aqui diz essa derivada? Que a gente vai ver nessa aula. Derivada da função exponencial com uma base qualquer, certo? Derivada dessa função em relação ao expoente, o expoente triângulo, é igual à própria função exponencial, vezes logaritmo neperiano da base. Então, repetindo, derivada de uma função exponencial com uma base A qualquer, onde A é uma constante qualquer, certo? Derivada em relação ao expoente, triângulo, é igual à própria função exponencial, A elevado a triângulo, vezes logaritmo neperiano da base. Observe que 3 e 1 se parecem, né? Se parecem. Derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Aqui é E elevado a triângulo, aqui é A elevado a triângulo. A diferença é que em 3 aparece multiplicando a função exponencial, aparece o logaritmo neperiano da base A base da potência, base A, certo? Mas se você pegar essa equação 3, trocar essa constante A aqui, trocar por E, algarismo neperiano, se você trocar o A pelo E, você chega na equação 1. Chega na equação 1, né? Troque o A pelo E. Logaritmo neperiano de E é o quê? 1. Aí você cai na equação 1, certo? Então 3 é uma generalização de 1. 1 é derivada da função exponencial com base E, é a própria função exponencial. 3 é derivada da função exponencial uma base qualquer, onde A é uma constante qualquer. É a própria função exponencial, só que agora é multiplicado por uma constante, logaritmo neperiano da base, certo? E a equação 4, que a gente vai ver também, derivada do logaritmo, certo? Logaritmo, agora em uma base qualquer, é uma generalização, 4 é uma generalização de 2. Enquanto 2 é um logaritmo na base E, o 4 é um logaritmo numa base qualquer. Então, esse Azinho que aparece aqui na fórmula é uma constante, certo? Qualquer número, né? 2, 3, raiz de 5, π, né? O A é uma constante. Pode ser inclusive o E, né? Aí você cai na equação 2, se for o E. O que é que diz a derivada? Derivada do logaritmo,
logaritmo de uma base qualquer. Essa derivada em relação ao logaritmando. Lembrando que o triângulo aqui é o logaritmando, né? O argumento do logaritmo. Então, derivada de um logaritmo de uma base qualquer em relação ao logaritmando é igual o inverso do logaritmando. Só que agora multiplicado o denominador pelo logaritmo neperiano da base. Certo? Derivada do logaritmo, repetindo, é uma base qualquer em relação ao logaritmando, é o inverso do logaritmando, vezes logaritmo da base. Então, observe que 4 e 1 se parecem, 4 e 2 se parecem. Ó. Derivada do logaritmo neperiano é o inverso do logaritmando. A 4, derivada do logaritmo numa base qualquer, é o inverso do logaritmando. Ó. 1 sobre triângulo. Ó. 1 sobre triângulo aqui e aqui. Ó. Certo? A diferença é que na 4 aparece um denominador, ó, aparece o logaritmo neperiano da base. Mas se você trocar esse Azinho aqui, essa constante A pelo E, logaritmo neperiano, você cai na equação 2. Certo? Então a gente vai ver a 3 e a 4. Em qualquer fórmula dessa, né, se o triângulo não for a variável independente, for uma função qualquer de x, né, x3 mais 5x, então se o triângulo for uma função qualquer de x, em qualquer fórmula dessa, aí você usa a regra da cadeia para achar a derivada da função em relação a x. Por exemplo, na fórmula 1, 1 aqui, equação 1, né, equação 1, derivada da exponencial em relação a x, é elevada a triângulo. Se o triângulo for uma função qualquer de x, você deriva a exponencial, deriva em relação a triângulo, ou seja, em relação ao expoente, depois deriva o expoente em relação a x. Ou seja, a regra da cadeia, né? É como se o D triângulo se cortasse. Ó. Então, estou usando, você apela para a regra da cadeia, se esse expoente aqui for uma função qualquer de x. Ok? Para frente. A gente viu que a derivada de uma função exponencial com base E, algarismo neperiano, é a própria função exponencial. Agora, se essa base for uma coisa diferente, for uma constante diferente, for um 2, por exemplo, eu quero agora derivada de y, uma função exponencial, onde a base agora é outra constante, um 2. Eu quero derivada de 2 elevado a x. Como é que você faz isso aqui? Você vai usar uma propriedade que a gente falou na primeira aula, né, falou brevemente, que é essa aqui. Né? Aqui eu tenho uma potência, onde a base é 2, e o expoente é um logaritmo. Observe que a base da potência e a base do logaritmo são o mesmo número A. Certo? Isso aqui vai dar o logaritmando, ou seja, vai dar triângulo. Certo? Vai dar triângulo. Se você trocar esse A aqui pelo E, algarismo neperiano, né? Certo? A fórmula continua valendo, obviamente. Né? Vale para qualquer constante A. Então, inclusive o E. Né? Mas, log de triângulo na base E, é o quê? É a mesma coisa de que logaritmo neperiano de triângulo. Né? Certo? Então, essa fórmula vira essa aqui. Ó. E elevado a logaritmo neperiano de qualquer número é o próprio número. Certo? De maneira que eu vou usar essa fórmulazinha aqui para escrever o 2 de outra forma. Eu escrevo 2 dessa forma aqui. Ó. E elevado a log neperiano de 2. É só você vir aqui e trocar o triângulo por 2. Ó. Troca o triângulo por 2. Né? Então, isso aqui, 2 é igual a E log neperiano de 2. Ou seja, E log neperiano de 2 não deixa de ser 2. Né? De maneira que você pode trocar esse 2 aqui, ó, eu quero derivar essa função. Eu posso trocar esse 2 que aparece aqui por E elevado a log neperiano de 2. Pronto. Y igual a 2 elevado a x. E eu vou trocar o 2 por E elevado a log neperiano de 2. Não deixa de ser 2, né? Então fica dessa forma, né? E elevado a x vezes log neperiano de 2. Então, y, a função y, eu escrevo ela assim, ó. E elevado a x vezes log neperiano de 2. Está aqui, ó. Certo? Então, observe que essa função aqui e essa aqui é a mesma coisa, né? Certo? Eu escrevi com outra cara, mas é a mesma função, né? É 2 elevado a x ainda, certo? Aí você vai derivar essa função y'. Essa aqui eu sei derivar, certo? Porque é por isso que eu escrevi o 2 com essa cara aqui, ó. É elevado ao log neperiano de 2. Porque essa aqui eu sei derivar. Porque eu sei derivar a função exponencial com base E. Ó. Essa função exponencial com base E eu sei derivar. Certo? Por isso que eu troquei a minha base de 2 para E. Porque eu sei derivar com base E. Então eu quero achar dy dx. Eu quero achar y', derivada de y em relação a x. Pronto, agora você vai trocar a função y por e elevado a x logaritmo neperiano de 2. Como é que eu derivo essa função aqui? Que fórmula eu vou usar? Essa que aparece aqui do lado direito. Ó. Derivada de e elevado a um expoente. Esse pontilhado aqui está substituindo um expoente qualquer. Um x, uma função qualquer de x, um polinômio, né?
pode ser o x log neperiano de 2. Ó. Então, esse pontilhado você imagina como sendo o x log neperiano de 2. Pela regra da cadeia, a derivada em relação a x é derivada da função elevada a pontilhado em relação ao expoente, o pontilhado, que é o x log neperiano de 2, né? Vezes derivada do pontilhado, que é o expoente, em relação a x. Certo? A derivada da exponencial em relação ao pontilhado, ao expoente, é a própria função exponencial, como a gente já viu, né? Como a gente já viu. Vezes derivada do expoente em relação a x. Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó, certo? Para derivar e elevado a x log neperiano de 2. É só você pegar esse pontilhado, ou seja, o expoente, como x log neperiano de 2. Essa derivada aqui vai dar o quê? Y' vai dar a função original e elevado a x log neperiano de 2, ó, vezes a derivada, aqui, ó, derivada do expoente x log neperiano de 2 em relação a x. Derivada do expoente em relação a x, certo? Pronto, agora vem para cá. dy dx, né, vai ser igual a função original elevado a x log neperiano de 2, certo? Vezes derivada de x log neperiano de 2 em relação a x. Quanto é que dá essa derivadazinha aqui? X log de 2 em relação a x. Log de 2 é uma constante. Derivada de x dá 1. Então fica só a constante. Ó. Log neperiano de 2. Fica só a constante. Certo? Vezes e elevado a x log neperiano de 2. Certo? Pronto. Agora vem para cá. Derivada de y, que é a função original, 2 elevado a x, ó, é igual. Troca e elevado a x log neperiano de 2 por 2 elevado a x. Repetindo, eu troco e elevado a x log neperiano de 2 por 2 elevado a x. Lembrando que e elevado a x log de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a x, né? É a mesma coisa, né? Eu só escrevi esse 2 como e elevado log neperiano de 2 e ajeitei, né? Então, essa e essa são a mesma coisa, né? Então, eu troco e elevado a x log de 2 por 2 elevado a x, já que é a mesma coisa. Vezes log neperiano de 2. Repito o resto, ó, log neperiano de 2. Certo? Y é 2 elevado a x, eu chego nessa formulazinha aqui. Ó. O que é que essa fórmula me diz? Derivada de uma função exponencial com a base 2. Observe que a base não é mais o algarismo neperiano, agora a base é 2, ó, é outra constante, né? Derivada dessa função exponencial é igual à própria função exponencial, 2 elevado a x, vezes o logaritmo neperiano da base, a base 2. Ó. Então essa fórmula é igualzinha à outra, da função exponencial com base e. Derivada da exponencial é igual à própria exponencial. Só que a base aqui é 2, né? Então, derivada de 2 elevado a x é o próprio 2 elevado a x. Só que aqui você vai multiplicar com constante, ó, que é o log neperiano da base. Certo? Fazendo uma generalização, já que isso aqui vale para a constante 2, para a base 2, vale para qualquer constante, isso é qualquer base. Agora eu fiz uma generalização dessa equação aqui. Ó. Eu troquei esse 2 por uma constante qualquer, A. Então, esse A que você está vendo nessa fórmula aqui é qualquer constante. Certo? 2, 3, 5, raiz de 5, π. Então, isso aqui é uma generalização dessa formulazinha com o 2 aqui. Ó. Troquei o 2 por uma constante A qualquer. Então, derivada de A elevado a x, onde A é uma constante, esse A pode ser inclusive o algarismo neperiano, pode ser o E, né? É igual. Derivada da função exponencial, com base qualquer, é igual à própria função exponencial, ó, A elevado a x, vezes logaritmo neperiano da base. Repetindo, derivada da função exponencial é igual à própria função exponencial, a elevado a x, ó, vezes logaritmo neperiano da base. Certo? Se você, nessa formulazinha aqui, trocar o a pelo e, o algarismo neperiano, ó, fica, troque o a pelo e, tudo que for a aqui, coloque e. Fica e elevado a x, derivada de e elevado a x, é igual logaritmo neperiano de e, estou trocando o a pelo e, né? Vezes e elevado a x. Quanto é o logaritmo neperiano de e? É 1. É logaritmo de e na base de e. É 1. Ou seja, eu caio na fórmula de cima aqui. Ó. Eu caio na fórmula de cima. Certo? Então, essa fórmula aqui é uma generalização onde esse a é uma constante qualquer. Podendo ser inclusive o e. Certo? Pode ser inclusive o e. Então, derivada da função exponencial é igual à própria função exponencial. Quer a base seja e ou seja outra coisa qualquer. Seja outra constante. Certo? Aqui a elevado a x. Só que aqui multiplica pelo logaritmo neperiano da base. Certo? Aqui, ao multiplicar pelo logaritmo neperiano da base, fica 1. 1 vezes e elevado a x. Certo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a derivada dessa função aqui. Uma aplicação. Y
3 elevado a seno ao quadrado de x mais x2. Certo? Observe que isso aqui é uma potência, é a função exponencial, onde a base é 3. E o expoente é uma função de x. Certo? A base é 3. Eu posso escrever de maneira compacta esse y dessa forma aqui. Ó. Essa função y é igual a 3 elevado a pontilhado. Então você imagina esse pontilhado como sendo esse expoente aqui, ó, seno ao quadrado de x mais x2. Então esse pontilhado está substituindo o expoente. Certo? É a forma compacta de escrever a função y. Eu quero derivar a função y. Eu quero derivada em relação a x. Certo? Vamos lá. Derivada de y em relação a x é igual. Derivada de y, lembrando que eu escrevo y como 3 elevado a pontilhado. Ó, 3 elevado a pontilhado. Derivada de y em relação ao expoente. Observe que o pontilhado está no lugar do expoente, né? Seno ao quadrado de x mais x2. Então, o pontilhado é o expoente, né? Derivada da função original em relação ao expoente, pontilhado, vezes derivada do pontilhado, o expoente, em relação a x. Aqui é a regra da cadeia, né? É como se você cortasse ó, esses D pontilhado. Ó, D pontilhado em cima, D pontilhado embaixo se cortassem, certo? Agora vamos lá. Derivada de y em relação a x, para cá agora. Eu vou usar a formulazinha que eu acabei de encontrar, né? Certo? Essa formulazinha aqui, ó. Só trocando o A por 3, né? Por 3, certo? Pronto. Essa formulazinha está aqui, ó. Coloquei ela aqui do lado direito, ó. Trocando o A por 3. Derivada de 3 elevado ao expoente, né? Esse pontilhado aqui está no lugar do x, ou pode ser uma função qualquer de x, x2, x3, um polinômio. Derivada de 3 elevado ao expoente em relação ao expoente é igual à própria função exponencial, ó, 3 elevado a expoente, certo? Própria função exponencial, logaritmo neperiano da base. Eu estou usando essa fórmula aqui, trocando o A por 3 e o x pelo pontilhado. Certo? Então vamos lá. Essa derivada aqui dá o que então? 3 elevado a um expoente qualquer. Fica a própria função exponencial, ó, 3 elevado a pontilhado, ó, 3 elevado a pontilhado, vezes logaritmo neperiano da base. Que base é essa? É o 3, é a base da potência. Essa basezinha aqui 3, né? Então, essa derivada dá quanto? A própria função exponencial, 3 elevado a pontilhado, vezes logaritmo neperiano da base, base 3, vezes, repito o resto aqui, ó, derivada de pontilhado em relação a x. Agora você vai trocar o pontilhado pelo que ele vale. O pontilhado é o expoente aqui, ó, da função, ó, seno ao quadrado mais x2. Ó. Troca o pontilhado, vem para cá agora, né, y', ou seja, dy dx é igual log neperiano de 3, 3 elevado a pontilhado, ou seja, seno ao quadrado de x mais x2, né? Troca o pontilhado pelo que ele vale, vezes derivada do expoente, pontilhado, em relação a x, que é seno ao quadrado mais x2, linha. A linha simboliza derivação, certo? Aí eu vou fazer um destaque aqui, que é a derivada desse seno ao quadrado. Ó. Então, seno ao quadrado de x mais x2, linha. A linha simboliza derivação, essa derivada aqui. Ó. Derivada do expoente em relação a x. Derivada do seno ao quadrado. Vamos fazer aqui um destaque aqui. Eu quero derivar esse seno ao quadrado. Dá o quê? Derivada em relação a x de seno ao quadrado de x. Observe que esse seno ao quadrado posso escrever assim, ó, seno de x ao quadrado. Né? É uma potência, né? Onde a base é seno e o expoente é 2. Derivada em relação a x. Agora vamos usar a regra da cadeia para derivar em relação a x. Essa derivada dá o quê? Derivada do seno ao quadrado em relação à base, a base da potência, a base dessa potência aqui é seno, né? Em relação à base, seno de x, vezes derivada da base, que é o seno de x, em relação a x. Aqui eu estou aplicando a regra da cadeia, né? Derivada de seno ao quadrado em relação à base da potência, que é seno de x, vezes derivada da base da potência, seno de x, em relação a x. É como se os dessenos se cortassem aqui, ó. Dessenos se cortassem, né? Ao chegar aqui, que regra você usa para fazer essa derivada aqui, ó? Essa regra aqui, tá aqui ela, ó. É a derivada, é a regra do x elevado a n. Só que em vez de x, você usou aqui, troquei para o pontilhado, né? Que é a base da potência, que é o seno de x, né? Esse pontilhado está substituindo o seno, certo? E o expoente é 2. É a mesma regra do x elevado a uma constante. Só que você vai trocar essa base, esse x, por uma função qualquer. Derivada da potência em relação à base. Dá o quê? Isso aqui dá a constante, o expoente, vezes a base elevada ao expoente menos 1. A derivada de x elevado a n, né? X elevado a n.
nx elevado a n menos 1. Só que no lugar do x, a base agora eu tenho uma função qualquer de x. Certo? Então eu uso essa regra aqui. Ó. Isso aqui dá o quê? O expoente 2, ó, seno de x elevado ao expoente menos 1. 2 menos 1. Vezes a derivada do seno. Quanto é a derivada do seno? Cosseno de x. Agora ajeitando. 2 seno elevado. Quanto é 2 menos 1? 1, né? Então 2 seno de x vezes cosseno de x. Então eu vou trocar essa derivada do seno ao quadrado linha. Eu vou trocar aqui embaixo, vou trocar por 2 seno de x cosseno de x, que eu acabei de encontrar. 2 seno de x cosseno de x. E a derivada de x2 eu troco por 2x. Troco por 2x. Certo? Pronto, achei y'. A derivada dessa minha função y aqui. Ó. Certo? Essa coisa feia aqui todinha. É isso tudo. Certo? Vamos para frente. Agora eu quero derivar essa função aqui. Ó. Y é igual a 2 elevado a raiz de t mais t ao quadrado. A base aqui é 2, não é mais logaritmo neperiano, né? É 2. E o expoente é essa função aqui todinha de t. Ó. Certo? Eu vou escrever essa função de maneira compacta assim. Ó. Y é igual a 2 elevado ao expoente. Então esse pontilhado aqui está no lugar desse expoente aqui todinho. Ó. Certo? Eu quero y'. Eu quero derivar essa função agora em relação a t. Né? Observe que a variável independente não é mais x, agora é t. Então você vai achar dy dt, derivada em relação a t. Certo? Vamos lá. Observe que isso aqui é uma função exponencial com uma base 2, constante 2. Né? Como é que é essa derivada? Vamos lá. dy dt. Deriva a função original, que eu escrevi de maneira compacta assim, ó, 2 elevado a pontilhado. Lembrando que o pontilhado está no lugar desse raiz de t mais t2. Né? Está no lugar do expoente. Ó. O expoente é o expoente do 2. Certo? Derivada da função original, 2 elevado a pontilhado, em relação ao expoente, que é o pontilhado. Lembrando que o pontilhado está no lugar do expoente, né? Certo? Vezes derivada do expoente, raiz de t mais t2, que é o pontilhado, em relação a t. Então aqui é a regra da cadeia, né? É como se esses d pontilhado aqui se cortassem. Ó. Como se eles se cortassem, dando só a derivada da função em relação a t. 2 elevado a pontilhado em relação a t, que é o que me interessa, ó, dy dt. Certo? Vamos lá. Quem é y' para cá agora? Derivada, a gente acabou de ver essa derivada. Função exponencial, 2 elevado a um expoente. 2 elevado a um expoente. Isso aqui é igual a... essa derivada aqui, ó. Derivada em relação ao expoente. Isso aqui é igual à própria função exponencial, 2 elevado a pontilhado, né? 2 elevado a pontilhado, certo? Vezes logaritmo neperiano da base. Vezes logaritmo neperiano da base, certo? Então, essa derivada aqui dá o quê? Repetindo, aqui. Derivada de uma função exponencial, 2 elevado a qualquer coisa, pontilhado, em relação ao expoente, certo? É a mesma derivada de 2 elevado a x em relação a x. Dá o quê? 2 elevado ao expoente, no caso aqui não é mais x, né, o pontilhado, a própria função exponencial, ó, vezes logaritmo neperiano da base. A base da potência, que é 2, ó, logaritmo neperiano de 2. Vezes, agora repete derivada do expoente, do pontilhado, em relação ao tempo. Agora você vem para cá. Você vai trocar agora, troca o pontilhado pelo que ele vale. Ó. Y' é igual. Quem é o pontilhado? O pontilhado é o expoente. Ó. O pontilhado é o expoente. Certo? Troca o pontilhado por raiz de t mais t2. Raiz de t mais t2. Vezes derivada do pontilhado. Raiz de t mais t2. Derivada em relação a t. Raiz de t mais t2. Eu fiz um destaque aqui. Ó. Quanto é a derivada de raiz de t em relação a t? Aqui, ó, lado direito. Ó. Derivada de raiz de t em relação a t. Lembrando que a raiz de t é t elevado a 1 meio. Em relação a t, você usa a fórmula do x elevado a n, né? Só que vai trocar x por t, né? Não é x, é t. Como é que é a derivada? Fica o expoente, 1 meio, elevado a t, vezes t elevado a 1 meio menos 1. A derivada do x elevado a n é só trocar o x por t e o n por 1 meio. Certo? Fica 1 meio, o expoente, t elevado a 1 meio menos 1. Ajeitando, né? 1 meio de t, então 1 meio menos 1, menos 1 meio. Certo? Então, derivada de raiz de t em relação a t, aqui você passa esse t elevado a 1 meio para baixo, para o denominador, vai t elevado a 1 meio. Troca o sinal do expoente. Aí lembra que t elevado a 1 meio é raiz de t. Então pronto. Derivada de raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Então você vai trocar essa derivada aqui, ó, de raiz de t, ó, por 1 sobre 2 raiz de t. E vai repetir o resto.
y' é igual log neperiano de 2. Agora essa derivada aqui dá o quê? Raiz de t é 1 sobre 2 raiz de t. Derivada de t ao quadrado, derivada de t ao quadrado é 2t. Aqui, ó, troco por 2t. Então, derivada de t ao quadrado, 2t. Repito o resto, pronto. Essa aqui é a derivada da minha função, certo? O y'. Essa função y aqui, ó, que está aqui em cima. E se eu quiser derivar logaritmo de x uma base qualquer? A gente sabe que quando a base for quando a base for logaritmo neperiano, a derivada do logaritmo neperiano de x é o inverso de x, né? Então, se o logaritmo for na base e, em vez de 3 for um e, ou seja, se for um logaritmo neperiano, isso aqui eu sei derivar. Isso aqui dá o inverso do logaritmando, né? Certo? Mas se a base não for e, se a base for outra constante qualquer, for um 3, eu quero agora derivar, eu quero derivar log de x na base 3. Na base e eu sei fazer, tá aqui, ó, onde está o cursor. Certo? Se for na base e, ou seja, se for um logaritmo neperiano, é só inverter o logaritmando. Certo? Mas se a base for outra coisa, for um 3, o que é que você vai fazer aqui? Ora, você vai fazer uma mudança de base. Já que você sabe derivar na base e, você passa da base 3 para a base e. Certo? Repetindo, eu quero derivar na base 3. Na base 3. O que é que eu faço? Eu faço uma mudança de base. Eu passo tudo para a base e. Por quê? Porque eu sei derivar na base e. Ou seja, eu sei derivar um logaritmo neperiano. É o inverso do logaritmando, né? Então, vem para cá aqui, ó, embaixo. Ó. Log de x na base 3 é o quê? Passando tudo para a base e. Mudança de base. Isso aqui é log de x sobre log de 3. Ambos na base e. Logaritmo neperiano. Então, aqui é a mudança de base. Isso aqui é log de x, log do logaritmando, dividido por log de 3, log da base. Os dois na base e. Mas log de x na base e é o logaritmo neperiano de x. Log de 3 na base e é o logaritmo neperiano de 3. Ou seja, log de x na base 3 é log neperiano de x sobre log neperiano de 3. Certo? Então, vindo para cá. Ó. Eu vou trocar log de x na base 3 por log de x na base e por log de 3 na base e. Ou seja, eu vou trocar log de x na base 3 por log neperiano de x sobre log neperiano de 3. Certo? Então, observe que S e S são a mesma função. São a mesma função, certo? Mas aqui, escrevendo dessa forma, eu sei derivar. Certo? Pronto. Eu quero derivar y com x, ó, dy dx. Então, eu escrevi log de x na base 3 como log de x sobre log de 3. Isso aqui, essa derivada dá o quê? Derivada de log de x sobre log de 3. Lembrando que log de 3 é uma constante. Esse que aparece aqui no denominador vai sair da derivação. Ó. Eu quero dy dx. 1 sobre log de 3 sai da derivada. Sai da derivada porque é uma constante. Vezes derivada de log de x na base x. Certo? Essa derivada eu sei fazer. Quanto é a derivada de log neperiano na base x? É 1 sobre x. Ó. É o inverso de x. Repito o log de 3. Ó. Repito o log de 3 no denominador. Certo? Fica log neperiano, derivada de log neperiano. Ó. É 1 sobre log de x. Então eu vou trocar aqui de log neperiano por 1 sobre x. Certo? É 1 sobre x, aliás. Né? Então, derivada de y com x é 1 sobre x log neperiano de 3. Certo? Aí você vem para cá, ó, troca o x é o quê? O y, troca o y por log de x na base 3. Certo? Para cá, ó. Troca o y por log de x na base 3. O y é log neperiano de x sobre log neperiano de 3. Mas também é log de x na base 3. Então você troca o y por log de x na base 3. Repete o lado direito. Ó. Repete o lado direito. Certo? Repetir o lado direito. Troquei o y por log de x na base 3. O que, é que essa fórmula me diz? Derivada de log de x numa base 3 é o inverso do logaritmando vezes log neperiano da base. Log neperiano de 3. Aí você pode generalizar essa forma aqui, trocar essa base 3 por uma constante qualquer. Uma base qualquer. 2, 5, π, né? Raiz de π, pode ser qualquer coisa. Então eu troco 3 por uma constante qualquer. Generalizo essa fórmula aqui. Ó. Certo? Esse A que aparece aqui agora simboliza uma constante qualquer. Então como é que fica a fórmula então? Derivada em relação a x do logaritmo de x numa base qualquer. Certo? Isso aqui é igual ao inverso do logaritmando. O logaritmando lembrando que o logaritmando é o argumento do logaritmo. Inverso do logaritmando vezes log neperiano da base A. Então, essa aqui é uma generalização
dessa formulazinha aqui, onde o A é uma constante qualquer. Esse A pode ser, inclusive, o algarismo neperiano, pode ser o E. Se o A for o algarismo neperiano, para cá agora, ó. Se o A for igual ao E, algarismo neperiano, vamos trocar o A pelo E aqui nessa forma. Tudo que for A, vamos colocar E. Fica derivada de log de x na base E, estou trocando A pelo E, certo? Igual 1 sobre log neperiano de E vezes 1 sobre x. Aí fica do lado esquerdo, aqui, ó. Log de x na base E é o quê? Log neperiano de x, né? Log neperiano de x. Então, derivada de log neperiano de x é 1 sobre x, porque o logaritmo neperiano de E é 1. Logaritmo neperiano de E, log de E na base E, é 1. Ou seja, eu caí nessa fórmula aqui, ó. Certo? Caí nessa fórmula aqui, ó. Então, essa fórmula aqui é a geral. Se você trocar, esse A é uma constante qualquer. Se você trocar o A pelo algarismo neperiano, você cai nessa aqui, ó. Você cai nessa forma de cima, certo? Observe uma coisa. Derivada do logaritmo, não importa a base. Se a base é E ou se é outra constante qualquer, derivada do logaritmo dá o inverso do logaritmando. Ó. 1 sobre x, ó, inverso do logaritmando, certo? Se a base for um número diferente do algarismo neperiano, do E, você bota o log neperiano da base no denominador. Repetindo, derivada do logaritmo de x, certo? Em qualquer base, ou E ou uma constante qualquer, diferente de E, é o inverso do logaritmando. 1 sobre x, 1 sobre x. Ó. É o inverso do logaritmando. Logaritmando é o argumento do logaritmo, né? Se a base for diferente de E, você bota log neperiano da base aqui no denominador. Certo? Essa é a mesma, essa forma aqui é a forma mais geral. Ok? Vamos para frente. Então a gente acabou de ver, acompanhando aqui o cursor, derivada do logaritmo em uma base A qualquer. Esse A é uma constante qualquer, né? 2, 3, A de 5. Derivada do logaritmo em relação ao logaritmando. Observe que x é o logaritmando, né? Isso aqui é igual o inverso do logaritmando, 1 sobre x, vezes log neperiano da base, na base A. Então, nessa fórmula aqui, que a gente acabou de ver, o A é uma constante qualquer. Esse A pode ser, inclusive, o algarismo neperiano E. Se esse A for o E, essa fórmula da esquerda vira essa outra aqui, ó. Vira outra. Porque fica, ó, log de x na base E. Se o A for igual ao E, então fica log neperiano de x. Certo? Log neperiano de x. O lado direito fica só 1 sobre x, ó. Porque log neperiano de E é 1. Então, se você trocar aqui o A pelo E, você cai nessa segunda fórmula aqui. Nessa aqui, certo? Então, independente da base, a derivada do logaritmo, né, é o inverso do logaritmando, ó, 1 sobre x, ó, 1 sobre x, certo? Se esse x aqui, se esse logaritmando, se ele for uma função qualquer, aqui embaixo aqui, ó, vou trocar ele aqui pelo pontilhado. Esse pontilhado, ele simboliza uma função qualquer de x. Ele pode ser o x, mas pode ser x2 mais 3x, pode ser um polinômio, pode ser raiz de x. Se a derivada do log for em relação ao logaritmando, ó, derivada do logaritmo em relação ao logaritmando, o d pontilhado. Então, d pontilhado simboliza diferencial do logaritmando. Logaritmando é o argumento do logaritmo, né? Isso aqui é igual o inverso do logaritmando vezes o logaritmo neperiano da base. Então, a fórmula continua válida, né? Se você trocar esse x, esse logaritmando, por uma função qualquer de x, que eu simbolizei aqui pelo pontilhado, a fórmula continua valendo. A derivada continua sendo inverso do logaritmando, certo? Essa derivada em relação ao logaritmando, ó, d pontilhado. Então vamos aplicar, vamos ver aqui a regra da cadeia, vamos aplicar aqui essa generalização aqui. Derivada log de pontilhado na base 3 em relação a x. Lembrando que esse pontilhado, como eu acabei de falar, pode ser uma função qualquer de x, né? Uma potência, um polinômio, uma raiz, né? Derivada de log do pontilhado na base 3 em relação a x. Aí vou usar a regra da cadeia. Isso é a derivada do log na base 3 em relação ao logaritmando. D pontilhado. Pontilhado é o logaritmando, né? Vezes derivada do pontilhado, logaritmando, em relação a x. Regra da cadeia. É como se você cortasse os d pontilhado com d pontilhado, embaixo e em cima, como se cortasse, né? Sobrando só o derivado do logaritmo em relação a x. Certo? Corta o d pontilhado, sobra só o que me interessa, derivada do logaritmo em relação a x. Aí você vê, para essa generalização que eu acabei de fazer, né? Derivada de log em relação ao logaritmando.
D pontilhado é o quê? Isso aqui é o inverso do logaritmando, ó, inverso do logaritmando, 1 sobre pontilhado, vezes log neperiano da base. Que base é essa? 3, da base 3, né? Certo? Vezes derivada do logaritmando em relação a x. D pontilhado em relação a x. Então, aqui eu tô simplesmente, eu troco isso aqui, derivada em relação a pontilhado, logaritmando, pelo inverso do logaritmando, lembrando de colocar o log de 3, log neperiano de 3 no denominador. Certo? Vamos ver aqui uma aplicação. Exemplo, né? Deixar de botar pontilhado, vamos colocar aqui um número real. Log x3 mais 2x na base 5. Eu quero derivar essa função aqui. Eu quero y', certo? Y é igual a... O logaritmando é x3 mais 2x, né? Que eu tinha trocado por pontilhado, né? Generalizado por pontilhado, na base 5, certo? Então esse pontilhado aqui está no lugar de x3 mais 2x. É uma forma compacta de escrever a função y. Eu quero derivar y, essa aqui, ó, dy dx. Isso aqui é igual ao quê? Pela regra da cadeia. Derivada da função y, que é log de pontilhado na base 5, ó, derivada em relação ao logaritmando, que é o pontilhado, né? Que é o x3 mais 2x, vezes derivada do pontilhado, que é o logaritmando na base x. Regra da cadeia, né? Regra da cadeia. É como se os depontilhados se cortassem, ó, embaixo e em cima, dando só a derivada da função em relação a x, que é o que eu quero, né? Que é o que eu quero, certo? dy dx é o que então? Essa derivada aqui dá o quê? Derivada de log em relação ao logaritmando. Inverso do logaritmando vezes log neperiano da base. Que base é essa? A base do logaritmo é 5. Log neperiano de 5. Vezes derivada do logaritmando em relação a x. Agora eu troco o pontilhado pelo que ele vale. Y', dy dx, né, igual. Pontilhado é o quê? É o logaritmando. x3 mais 2x, né? 1 sobre log de 5 vezes 1 sobre pontilhado, ou seja, x3 mais 2x. Derivada de pontilhado em relação a x. x3 mais 2x, linha. A linha simboliza derivação, certo? Aí você faz essa derivação aqui, né? Derivação. Fica 3x2 mais 2. Em cima, né? E embaixo fica o log de 5 vezes x3 mais 2x. Um denominador. Pronto, isso aqui é y', derivada da minha função y, né? Da minha função y. Vamos fazer 2 probleminhas para a gente terminar. 2 problemas e a gente termina. Eu quero derivar essa função aqui, ó. Y é log neperiano de x3 mais x2, x ao quadrado. O logaritmando aqui é o x3 mais x ao quadrado, certo? Eu quero dy dx, derivada de y com relação a x. Lembrando que a generalização que a gente fez, derivada do log neperiano pontilhado. Esse pontilhado é uma função qualquer de x, ó. Você pode imaginar como sendo x3 mais x2, derivado em relação ao logaritmando, esse d pontilhado, né? Derivado em relação ao logaritmando, é simplesmente o inverso do logaritmando, 1 sobre pontilhado, certo? A gente vai aplicar isso aqui para derivar y com x, regra da cadeia. dy dx é o quê? Derivada do logaritmo, a função original, de x3 mais x2, derivado em relação ao logaritmando, o dx3 mais x2, né? Derivado em relação ao logaritmando, está no lugar aqui do pontilhado, né? x3 mais x2, vezes derivado do logaritmando, x3 mais x2, em relação a x. Observe que isso aqui é a regra da cadeia. É como se os dx3 mais x2 se cortassem, ó, embaixo e em cima, se cancelassem, dando só a derivada do logaritmo em relação a x, ó, que é o que me interessa, né? Agora aqui, ó, onde está o cursor. Derivada do log neperiano em relação ao logaritmando. A formulazinha aqui embaixo, ó, é simplesmente o inverso do logaritmando. 1 sobre x3 mais x2. O inverso do logaritmando. Logaritmando é o argumento do logaritmo, né? 1 sobre x3 mais x2. Vezes derivada de x3 mais x2 em relação a x. Isso aqui é fácil de fazer, né? Derivada de x3 é 3x2, ó, é 3x2, né? A regra do x elevado a n, né? Derivada de x2 é 2x, né? Pronto, agora ajeitando, né? dy dx, você repete aqui o numerador, 3x2 mais 2x, ó, repete o numerador, repete aqui o denominador, x3 mais x2. Você pode deixar assim, ou pode colocar o x em evidência em cima e embaixo, já que o x aparece nos dois termos, né? Colocando o x em evidência em cima, x que multiplica 3x mais 2, ó. Colocando x em evidência embaixo,
x2 que multiplica x mais 1. Embaixo eu posso colocar um x2, né? Aí você cancela aqui, ó, um x com x2, dando só um x embaixo. Dando só um x embaixo. Pronto, essa é dy dx. Derivada de y com x. Da função y é essa aqui, né? Agora, para finalizar, eu quero derivar essa função aqui, ó. Derivada de y com t. Y é raiz log neperiano de raiz de t. Raiz de log neperiano de raiz de t. Quero derivar y com t, certo? Eu falei x, mas é com t, né? Eu quero achar dy dt. Então, observe que a variável independente agora é o t. Você pode escrever essa função dessa forma aqui, ó. Eliminar a primeira raiz, trocar a primeira raiz por um meio, certo? Então, eu posso escrever essa função, posso escrever dessa forma aqui, ó. Log de raiz de t elevado ao meio. Ou seja, eu troquei a primeira raiz pelo expoente, o meio, né? Então, eu posso escrever dessa forma, certo? A mesma função, obviamente, né? Troquei a primeira raiz por um meio, né? E a base da potência, ó, isso aqui é uma potência. A base é log neperiano de raiz de t. E o expoente é um meio. Então, aqui virou uma potência, né? Certo? Base log neperiano de raiz de t, expoente 1 meio. Eu quero dy dt. Isso aqui é o quê? Vai aplicar a regra da cadeia em sequência. Ó. Derivada da função original, ó, a potência, né? O expoente 1 meio, certo? Em relação à base da potência, o log de raiz de t. Log neperiano de raiz de t. Repetindo, derivada da função original. Eu escrevo assim ou assim, mesma coisa, né? Da função original em relação à base, vezes derivada da base, a base é log de raiz de t, a base dessa potência aqui, né, da base, em relação ao logaritmando. Observe que aqui é um logaritmo, né? Vezes derivada do logaritmando, que é raiz de t, em relação a t. Certo? Observe que aqui você poderia cortar ó, d raiz de t com d raiz de t. E cortar esses dois d logs aqui, ó. Cortaria esses dois d logs e cortaria esses dois d raiz de t. Sobraria só derivada de log em relação a t, que é o que me interessa. Ó. Sobraria só isso aqui, ó, derivada de logaritmo em relação a t, ou seja, dy dt. Então, você apliquei a regra da cadeia aqui em sequência, né? Regra da cadeia, certo? Essa primeira derivada aqui, que fórmula eu vou usar aqui? Ó, fórmula 1. 1 aqui, tá vendo umzinho aqui, né? Observe que isso aqui é uma potência. Eu troquei aqui o triângulo por log de raiz de t. Ó. Derivada da potência, log de raiz de t elevado ao meio, né, da potência, em relação à base, log de raiz de t. Em relação à base, ó, log de raiz de t. Certo? Ou seja, é essa fórmula aqui, ó, 1, onde você trocou essa base log de raiz de t pelo triângulo. Certo? Ou seja, é a fórmula do x elevado a n, onde o lugar do x está esse log de raiz de t. No lugar do expoente n tem um meio. Ó. Isso aqui dá o quê? O expoente, 1 meio, vezes a base da potência, log da raiz de t, elevado ao expoente menos 1. Certo? Então, essa derivada dá o quê? Derivada em relação à base da potência. Essa mesma fórmula 1 aqui. Ó. O expoente 1 meio, a base da potência, 1 meio menos 1. Certo? Agora, essa segunda derivada aqui, ó, 2, essa aqui, ó, onde tem um 2. Ó. Derivada do log, logaritmando em relação ao logaritmando. Agora você vai trocar o triângulo por raiz de t. Isso aqui dá simplesmente, ó, fórmula 2 aqui, fórmula 2, ó. Isso aqui dá simplesmente, ó, o inverso do logaritmando. É a derivada de um logaritmo em relação a um logaritmando, o raiz de t. Inverso do logaritmando. E a última derivada, por fim, é a derivada de raiz de t. Mas raiz de t é t elevado ao meio, né? Quanto é que é derivada de raiz de t? T elevado ao meio. 1 meio de t elevado ao meio menos 1, né? É a fórmula do x elevado a n, trocando x por t. Certo? Agora você vem para cá. Ó. dy dt dá o quê? 1 meio, né? Você ajeita isso aqui, ó. Log de raiz de t. Quanto é 1 meio menos 1? Menos 1 meio. Menos 1 meio. Repete 1 sobre raiz de t. Repete 1 meio. E t elevado a 1 meio menos 1. T elevado a menos 1 meio. T elevado a menos 1 meio. Agora vem para cá. dy dt é igual a 1 meio. Esse log de raiz de t elevado a menos 1 meio, você pode passar para o denominador. Ó. É só lembrar de trocar o sinal do expoente. De menos 1 meio para mais 1 meio. Certo? Passei para baixo. Ó. 1 sobre log de raiz de t elevado a 1 meio. Certo? Repito 1 sobre raiz de t. Esse t elevado a menos 1 meio eu passo para baixo também. Ó. É só lembrar de trocar o sinal do expoente de menos 1 meio para mais 1 meio. Certo? Aí no final você fica, né?
y', ou seja, dy dt. 1 meio vezes 1 meio, ó. 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto. Isso aqui é raiz de log de raiz de t. Eu troco esse 1 meio pela raiz de volta. Ó. Isso aqui é raiz de log de raiz de t. Então, substituir aqui o expoente 1 meio pela raiz. Raiz de t vezes raiz de t. Lembrando que t elevado a 1 meio é raiz de t. Raiz de t vezes raiz de t dá t. Ó. Raiz de t vezes raiz de t dá o t. Pronto, isso aqui é a derivada. Certo? Pronto, e é só isso. Ok? Vou finalizar aqui a nossa aula.